Bom dia, guerreiros e guerreiras. Bom dia, alunos. Estamos retornando, né? Manhã de quarta-feira, dia 5/8. Estou seguindo aqui, peguei esse desafio aqui, certo? A Aline indicou pelo grupo esse aplicativo. Eu achei interessante, estou tentando aqui fazer essa aula. Mas espero que estejam todo mundo bem, certo? Eu acho que vocês devem ter assistido, né? E eu quero já cobrar a participação de vocês nas aulas. Vocês devem ter assistido os vídeos motivacionais que eu coloquei, né? E o primeiro vídeo falava sobre altruísmo. Uma pessoa altruísta é uma pessoa que se importa com o outro, que se coloca no lugar de outro. Eu sei que tem algumas pessoas aí nesse momento difícil, tendo que trabalhar, tendo que manter suas famílias, mas eu estou falando aqui do altruísmo, que é um amor que você é capaz de se doar pelo outro. E é nesse clima de solidarismo que eu peço a todos que ajudem quem precisa, se ajudem, se protejam, tá? Que aí combina com outro vídeo que eu falei. A gente pode fazer a diferença, certo? No outro vídeo lá, a gente pode perceber que aquele camarada vivia com a mão no bolso, mas uma atitude, um gesto que foi, ele fez um gesto, e através daquele gesto ali, que foi de ajudar aquela velhinha a atravessar a rua, e aquilo dali mexeu muito com ele, e dali ele que a motivação tem que partir da gente, ou seja, a gente tem que enfrentar as situações. É certo que não é recomendado, e enquanto nós não tivermos uma vacina para imunizar o povo, não é seguro, nós não sabemos as implicações. Então, pessoal, vocês são novos, mas ninguém sabe as implicações futuras de que é um vírus dessa natureza no nosso corpo. Então, por favor, se dediquem, parem, você tem que fazer a sua primeira ação. Agora, com relação ao seu estudo, nesse mesmo clima de ação, você tem que lembrar uma coisa. Tenho que marcar um horário para estudar. Eu tenho que dar devolutivo das minhas atividades. Não posso negligenciar, acumular, certo? Eu conto com vocês aí. Vamos agora para a aula propriamente dita, tá bom? Espero que estejam todos bem acomodados. Então, vamos lá. O tema é um tema de revisão, certo? Razão e proporção. Razão e proporção são conceitos que estão intimamente ligados. Dizemos que existe uma proporção ao observar duas ou mais razões e construir uma relação entre elas, certo? Só lembrando aqui que já foi falado, toda vez que vocês ouvirem essa palavra razão, vocês têm que lembrar de que é uma divisão. Está associado ao conceito de divisão. Só que na divisão, a divisão correta é um número maior em cima, né? Isso, dividido por um número menor abaixo. E aí a divisão pode ser exata ou não. Mas o correto é que acima, o número de cima, o dividendo, seja maior do que o divisor. Mas aqui na questão da razão, a razão ela é da parte da fração. E o que é uma fração? A fração ela tem um numerador menor do que o denominador, porque o numerador é o antecedente. O número que antecede é sempre menor do que o número que segue. Então vamos continuar aqui o conceito, tá? Dizemos que existe uma proporção ao observar duas ou mais razões e construir uma relação entre elas. O conceito de razão está relacionado com o conceito de divisão, como eu falei agora há pouco. Então vamos dar um segmento aqui. Dizemos que a razão entre os números A e B, porque A e B estão representando números, né? É o quociente, ou seja, A dividido por B, ou seja, o resultado da divisão de A por B, que a gente chama de razão. Quando a gente representa uma razão, ela é representada por esses dois pontinhos aqui, ó, A dividido por B ou A barra B, ou
né, o próprio resultado ou mais usual. Quem é o mais usual, pessoal? A dividido por B. Aí vocês vão se direcionar ao livro, ao PNLD, na página 146. Então, aqui eu tenho como exemplo esses números aqui. Acompanha aí acima. 14. Vamos aqui. 14 dividido por 20. Observem bem. Se eu pegar aqui, estou fazendo a experiência agora, desculpando aí qualquer... se eu vou pegar o número 14 dividido por 20. Percebam que 14 dá para dividir por quanto? Isso, muito bem, por 7. Se eu dividir 14 por 7 dá 2. Mas o 20 não dá para dividir por 7. Então vamos dividir o 14 por 2. 14 por 2 vai dar 7. E o 20 dividido por 2 vai dar 10. Logo, observem que aqui abaixo, 14 sobre 20 é a razão que eu estou usando, não é isso? 14 sobre 20 é a razão que eu estou usando. E 7 sobre 10, ou 7 décimos, né? 14 vinteavos, melhor. Ela é a fração, a razão original, a fração original. Essa 7 sobre 10 é a fração reduzida. E a gente também pode ver que 7 sobre 10, ele é igual a quem? A 0,7. E quem é 0,7? 0,7 é a representação decimal, tá certo? Então é 7 décimos. Olhando aqui o número aqui mais abaixo, 35, vou subir um pouco aqui, 35 dividido por 50. Observem que o 35 e o 50, eles são divisíveis por 5, né? 35 termina em 5 e 50 termina em 0, então vou logo dividir 35. Se eu dividir por 5, vai ser igual a 7. Então, se eu pegar os 50 e dividir por 5, eu vou obter quem? Certo, 10. Então, nós vamos ter aí como resposta o quê? 7 sobre 10. Observem que a de cima, né, 14 vinteavos, deu 7 sobre 10. E a de baixo, 35 sobre 50, também deu 7 sobre 10. Qual é a conclusão? É que elas são o quê? Razões de grandeza proporcional, ou seja, são razões proporcionais, não é isso? Elas são o quê? Razões, valeu meu Deus Jesus, razões proporcionais. Razões proporcionais. Ok. Então vamos aqui mais abaixo. Vamos aqui aos exemplos que eu coloquei para depois a gente seguir no livro, tá? Então vamos lá. A razão 4 sobre 9. Como é que eu faço isso aqui? A gente pega 4, divide por 9. Professor, mais 4 dividido por 9 não dá. Aí você pega, né, pessoal? Você pode fazer o seguinte: 4 dividido, vou pegar aqui, 4 dividido por 9 vai ser o quê? 0,4. Então esse número aqui, ele é o quê? 0,444, não é dízimo, né? Isso é um número irracional. Então 0,4, porque o 4,9, ele é o quê? Que a gente pode dizer aqui com essa conclusão, que o 4 sobre 9, a razão está 4 para 9, que é a mesma, aproximadamente o que? 4 décimos, viu? É aproximadamente 4 décimos.
Então, observem também o seguinte: 2 centímetros e 1 quilômetro. Eu não posso colocar essas unidades assim, fazer uma razão 2 por 1 de cara, não. Por quê? Porque aqui eu tenho 2 centímetros e acima eu tenho 2 quilômetros. Então, o que eu posso fazer é o que? Eu venho para esta unidadezinha aqui, ó. Que isso aqui, pessoal, 2 centímetros e 1 quilômetro, ela é uma razão de 2 por 1 com relação à escala. Mas essa escala, o ideal é que a gente transforme na mesma unidade, tá certo? Então, 2 centímetros eu vou transformar em metros. Então, 2 centímetros em metros vai dar o quê? Ó, 2 metros, 1 metro é 100 centímetros, certo? Então, 2 centímetros é igual a quanto? Se 1 metro é 100 centímetros, 2 centímetros é igual a quê? 2 dividido para 100, 0,02 metros. Então, eu vou ter o quê? O quilômetro. Perdão, vamos voltar aqui, tá? Então, 2 centímetros, ele é o 0,02 metros. Aí eu vou pegar e vou dividir essa razão. 1 quilômetro é quantos metros? 1000 metros, né? Isso. Quilômetro é 1000 metros. Aí se você pegar 0,2 e dividir para 0,02 dividir para 1000, você vai obter o que? 0,02 dividido para 1000. 0,02, né? Vamos usar aqui o recurso, 0,02 dividido para 1000. Nós vamos ter o que aqui? Um erro, tá certo? Porque a calculadora, ela não vai dividir os zeros para lá, tá? Aí vai dar um erro. Então, observem bem que o que eu chamei a atenção nessa atividade é o seguinte, que nessa atividade aqui, para eu poder fazê-la, a razão e a proporção correta, a gente aqui vai ficar 2 por 1, só por conta que isso aqui é uma escala. Mas o correto, se não fosse escala, é porque está dizendo aqui, ó, que a cada 2 centímetros no desenho é 1 quilômetro. Então isso aqui corresponde à escala. É uma razão 2 por 1. Mas se eu for tentar colocar na mesma medida, 0,2 por 0,02 dividido por 1000, sabe que isso aqui vai ser o quê? Ó? Observem. A vírgula está bem aqui, a vírgula, eu vou andar 3 casas para o outro lado, então vai ficar o quê? 0,00002, certo? Porque a vírgula não estava bem aqui no 0,02, aí ela andou 1, 2, 3. Então esse número aqui, por isso que dá erro lá na calculadora, porque este número aqui, ele é igual a quanto? A um número 2 vezes 10 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4. A menos 4, elevado a menos 4. 10 elevado a menos 4. Então, não é 10 menos 4 não, pessoal. É 10 elevado a menos 4, porque no recurso aqui eu fico um pouco limitado. Então, vamos agora para este exemplo. Vocês vão estar olhando no livro, vai ficar um pouco mais claro. Vamos verificar se os números a seguir são na mesma ordem proporcional. O que é isso, professor? Vamos aqui embaixo. Se eu pegar 4 e dividir por 8, eu posso simplificar o 4 por 4 e o 8 por 4. Então, isso aqui vai dar igual a quanto? 1 sobre 2. Entenderam? Agora, nós vamos pegar aqui, por exemplo, a mensagem chegando direto. Vamos pegar aqui, por exemplo,
o 10 dividido por 20. Isso daqui vai dar exatamente o quê? 1 é metade, né? 1/2. Tá certo? Viu que eles são o quê? Eles estão proporcionais. Mas espera aí, professor. Se eu pegar o 8 e dividir por 10. Calma, viu, Madison? Se eu pegar o 8 por 10, vai ficar o quê? 8 dividido por 2 vai dar quanto? 4. Não é isso? 4. E 10 dividido por 2 vai dar o quê? 5. 4/5. Aí agora nós vamos fazer a seguinte experiência. Eu peguei o 8 sobre 10, certo? Aí, como eu não tenho nenhum número 10 para pegar com o seguinte, então aqui eu tenho 8 sobre 10 dá 4/5. Mas se eu pegar o 4 sobre 20, vai dar o quê? 4 dividido por 20. Vai ser igual a quanto? Se eu dividir por 4 dá 1/5, não é isso? Ó? Se eu dividir o 4 por 4 dá 1 e o 20 por 4 dá 1/5. Então, se eu pegar, olha, só para chamar a atenção, se eu pegar 8 sobre 10, foi isso que eu peguei, 8 sobre 10 e 4 sobre 20, eu vou estar pegando errado. Então, vou chamar a atenção para vocês. É o seguinte, ó, é o primeiro, tá? É o primeiro, sempre é o primeiro. Sempre é o primeiro número e terceiro, o segundo e o quarto. Não entendi, né, mas repete aí. Repito. É o seguinte, ó. Quando eu vou pegar o primeiro com o segundo, dá certo. Por quê? Porque eu vou pegar o terceiro com o quarto. Mas se eu pegar os meios e os extremos, não vai dar certo. O que é que vai dar certo? Eu pegar os extremos, tá certo? Ó. Se eu pegar o 4 por 8 e o 10 por 20, vai dar certo, porque eles estão seguindo uma... Como é o nome dessa razão? Razão. E a razão ela tem que ter a mesma proporção. Esse conceito de meio pelos extremos só vai dar certo quando eu estiver calculando o M e MC, certo? Aquela multiplicação em cruz credo, meio pelos extremos. Vamos aqui no seguinte. Eu acho que a aula já está se alongando. Vamos ver se dá certo isso aqui. Se eu pegar 12 e dividir por 15. Vamos lá. O 12 dá por 3, que vai dar quanto? 12 por 3? 4. Certo. E o 15 por 3? O 15 por 3? 5. Então vai dar 4/5. Agora vamos pegar 18 por 21. Vixe, vamos dizer que o 18 dá para dividir por quanto? 18 dá para dividir por 3. Vamos dividir o 18 por 3. 18 dividido por 3 dá 6. E 21 dividido por 3 vai dar 7. Qual é a conclusão que eu tenho? Que esses números 12, 15, 18, 21 não estão na mesma proporção. Mas, professor, de 12 para 15 dá 3. De 12 até chegar em 15 é 3. De 15 até chegar em 18 é 3. E de 18 para 21 é 3. Você descobriu, né? Vamos analisar aqui. Se eu pegar agora o 12 com 18, ele vai ter que dar igual a quanto? Vamos lá. Se eu dividir o 18 por o 12 por 6, vai dar o quê? 2. Se eu dividir o 18 por 6, dá 3. Então, vamos conferir agora o 15 com 21. 15 e o 21. Se eu dividir o 15 por 3, vai dar 5. E se eu dividir o 21 por 3, vai dar 7.
Então, queridos, observem que nenhum dos padrões, a razão, né, vai ser a mesma. Logo, o que acontece? Logo, eu posso dizer que esses números não estão escritos na mesma razão. Então, mas essa história essa história que o menino falou, professor, que de 12 para 15 é 3, eles estão na mesma sequência, não é na mesma proporção, na mesma razão não, tá? Ok? Então, calcule a razão entre segmentos A, B e C, D, dado o segmento na mesma unidade. Aqui vem aquela história, aqui ela está cobrando que seja na mesma unidade. Se ela está cobrando que seja na mesma unidade, então vamos deixar o metro, a unidade maior é o metro e a unidade menor. Vamos transformar o metro em unidade menor. Então nós vamos ter o que aqui? 2 metros vai ser o que? 200 centímetros. E aqui o 40 sobre 45 já está o que? Na mesma unidade. 45 centímetros. Aí a gente vai ver aqui, mas professor, e agora? E agora que você pode observar que 200 dá para dividir por 5, não dá? Quanto é? 200 dividido por 5? 40. Então você vai ter o que? 200 dividido para 5. Nós vamos ter o que de razão? 40, tá? E 45 dividido para 5, nós vamos obter o que? 9. Então a razão aí está 40. Opa! A razão está 40 por 9. Ok? Vamos aqui para o final, finalmente. Então eu tenho 1 km na unidade maior, vou transformar numa menor. Então eu tenho, eu não mudei o cursor. O quilômetro é 1000 metros. Eu vou dividir por quanto aqui? 200 mil. Ó. 200 mil. Então quando eu cortar, né, eu dividir por 1000 aqui, eu corto os 3 zeros, vou obter 1. E quando eu dividir por 1000, 200 mil dividido por 1000, eu vou obter o que? Só os 200. Então a razão aqui vai ser 1 para 200. Quando eu tenho aqui uma escala, isso aqui é mais tido como uma escala, tá? Então, pessoal, espero que a experiência tenha dado certo. É muito complicado trabalhar com matemática sim, mas a gente vai tentar, sempre que puder dar uma inovada, inovar, tá? Agradeço aí a dica da coordenadora, certo? Agradeço aí a escola e agradeço a vocês, certo? Vamos agora dar uma estudada, né? Vamos estudar agora as atividades que eu vou propor no livro, que eu vou colocar no grupo. Um grande abraço e até a próxima.